Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para esse grande jogo aí contra o Chelsea, pessoal. A expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Pascoal bastante animado, né? Vai ter jogo, tem que ter jogo. E o torcedor flamenguista está naquela ansiedade. Pessoal, o Flamengo tem elenco suficiente para fazer um grande jogo com o Chelsea, né? Se vai ganhar, não sei, né? Mas tem futebol para ganhar. Não vejo aqui o Chelsea como bicho de sete cabeças. Eu vejo muito... Claro, os rivais vão querer que o Chelsea ganhe, né? Mas os flamenguistas sabem que o Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, tá jogando uma bela bola, né? E Jorginho aí cravou. Vai ter jogo, dá para vencer. E sem sombra de dúvida, isso aí tá animando, né? Toda a mídia, né? Aquela mídia que gosta do Flamengo. Inclusive, Pascoal, né? Pascoal mandou a sua, foi bem direto. O Chelsea que se cuide, porque vai ter jogo. A expectativa, eu acho que é a melhor possível, né? Vamos acompanhar, vamos ver o que eles falaram aí. Créditos do vídeo, né? Vai para ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Quando bateu o Esperance por 2-0, amanhã, Pedro Ivo, um confronto muito mais complexo, muito mais difícil. Como é que foi o último dia de preparação do Flamengo para enfrentar o Chelsea? Pedro Ivo, boa tarde. Um abraço para você, abraço a todo mundo ligado aqui no Equipe F. Olha, deve ter sido um dia tranquilo para o Flamengo, acordou bem, treinou, veio de ônibus para Filadélfia, saiu de Atlantic City, treinou por lá, veio de ônibus para cá. Quando os jogadores se deslocaram aqui até o estádio para a zona mista, a entrevista coletiva estava sol. Eles ainda não sabem da chuva que caiu, para mim não foi muito tranquilo não, mas deu tudo certo, a gente está ao vivo, a gente sempre dá um jeito de estar ao vivo, mas eu explico por aqui, o clima é tranquilo por aqui, a chuva caiu forte, mas é aquela pancada de verão, podemos chamar assim, até já está começando a arrefecer aqui, joga aquele bafo, espalha um pouco, né, aquele calor, mas daqui a pouco o calor já volta, esse casaco que eu estou usando daqui a pouco provavelmente já vou ter que tirar. O dia do Flamengo começou lá em Atlantic City, Plihal. Agora vamos à informação que é o que interessa, Flamengo joga amanhã, jogo importantíssimo, muito aguardado, né, a medição de forças ali, Flamengo, Chelsea, América do Sul, Europa, lá em Atlantic City, de manhã. Diga. Voltou. Pode tocar. Deu uma probleminha na conexão, mas já voltou. Mundial de Clubes, primeiro treino completo do Felipe Luiz na temporada, De La Cruz em campo, Arrascaeta e Luiz Araújo que foram poupados ontem em campo, Alexandre poupado no primeiro jogo em campo, todo mundo à disposição para o jogo de amanhã, primeiro treino com o time completo e único treino tático visando a formação de amanhã. Perguntamos ao Alexandre aqui, Felipe Luiz já avisou quem joga, ele só passa amanhã, mas a ideia é que por aqui é que ele ensaiou alguns testes, algumas mudanças. Ayrton Lucas deve sair do time, Alexandre deve ser o titular. Do meio para frente, de 1 a 2 mudanças, podemos ter mudanças também no comando de ataque. Treinou em Atlantic City, veio para Filadélfia, falou aqui no... E, curiosamente, Cole Palmer, grande destaque do Chelsea, grande atração do jogo de amanhã, tem uma relação com o Flamengo. Não exatamente uma relação tão boa para os rubro-negros. Tem gente próxima por lá que conhece o Flamengo, tem gente próxima por lá que fez pedido especial para o jogo de amanhã e a gente vai ouvir também aqui no Equipe F. Agora sim, agora eu ouço vocês. Vocês escutaram aí o nosso Mendel Bidlovski rasgando no inglês, conseguindo uma respostinha de Cole Palmer sobre o desafio de amanhã contra o Flamengo. Muita expectativa, ele sabe quem é o Flamengo, ele recebeu pedidos, ele quer marcar um gol contra o Flamengo, mas o tom por aqui, do lado rubro-negro, a gente está falando que por agora que eles ainda estão lá dentro, que depois que o Danilo falou, Alexandre também concedeu entrevista ali na zona mista, e o Felipe Luiz fala agora em entrevista coletiva que a gente vai conferir depois ao longo da programação, é um tom de confiança, é um tom de alívio depois da vitória na estreia, é um tom de confiança pelo que está sendo observado no grupo, mas também em todo o Mundial, um tom de... Valeu, obrigado, viu? Bom trabalho. Se rodar demais o time, quebra a cara contra o Flamengo, né? Se o Chelsea poupar muito titular, um abraço, hein, Pascoal? Tem jogo, hein? O Zinho quantificou ontem as prateleiras, né? E qualificou essas prateleiras. Sim. E o Zinho não acha que o Chelsea... Vamos reforçar? A gente colocou na primeira, não é mistério para ninguém, PSG, City, Real Madrid, Bayern Munique. E aí, na segunda... O Real Madrid parece que não está fazendo muita questão de ficar na primeira prateleira, não. Na segunda, a gente colocou Borussia Dortmund, que tomou um calor do Fluminense. Colocamos quem mais? Juventus. O Zé tirou o Benfica e o Porto da segunda prateleira, botou na terceira. O Chelsea estaria na segunda. O Zé, eu não sei se o Zinho... O Atlético de Madrid na segunda também. É essa que você colocou aí, Zinho? Foi assim, Zinho? Sim, foi. Tô com vocês.
O Porto demonstrou isso, né? Tomou uma pancada do Miami. O Porto acho que é quinta prateleira, viu, Zinho? O Porto tinha que abrir o olho. Time ruim. Eu falei, o Porto, futebol que eu vi jogar contra o Palmeiras, tem que se preocupar se ele vai classificar. E ficou estranho o negócio, né? Eu tô com o Zé também. O Benfica também, que eu vi jogando contra o Boca, não me empolgou. Né? Tanto é que é bom o Flamengo tentar ficar em primeiro lugar, porque pega o segundo colocado, né? Sim. Esse grupo aí do Benfica, do Bahia. Vamos ver. O jogo é vital pro Flamengo escapar do Bayern de Munique. Claro que seria muito indigesto já nas oitavas, o primeiro mata-mata, pegar o time alemão, que está, sem dúvida alguma, na primeira prateleira, acabou de ser campeão da Bundesliga com sobras. E Benfica, Boca são super acessíveis, né? Sim, acho que são acessíveis. Acho que com o Boca acho que um confronto à parte, porque aí teria a tradição das duas equipes, né? Rivalidade, Brasil e Argentina e tal, então tem um peso a mais em relação a isso. Eu acho que se jogar Flamengo e Benfica, eu acho que tem jogo. Sim, total. Tem jogo, dá jogo, sim. E hoje eu vejo um jogo bom pro Flamengo. O Maresca falou, né, que vai rodar o elenco e tal. Eu acho que os europeus estão fazendo isso. Acho que daqui a pouco, quando passar de fase, aí ele começa a colocar os times. Aí eles começaram a colocar os times mais definidos, vamos dizer assim, os titulares, com poucas mudanças. Mas eu acho que hoje vai ter. Amanhã, né? Amanhã vai ter jogo, sim. Vai ter jogo. O Flamengo, dentro da apresentação dos dois, né? Eu acho que o Flamengo consegue jogar. A gente estava conversando antes ali, e eu tenho visto a repercussão das notícias na Europa, né? Alguns jornais falando e tal. Teve um que falou assim, a Europa entendeu que existem times fora do eixo europeu. E eu acho que essa primeira partida dos times brasileiros e de alguns outros times aí, eu acho que, peraí, nós estamos achando que era aquela Copa Intercontinental, a Toyota, não é assim não, né? E eu acho que os times brasileiros entenderam e como nós estamos no meio da temporada, fisicamente o nosso time está bem também. Os nossos times estão bem e acho que isso consegue diminuir também um pouco essa distância. Porque você consegue ter uma intensidade, e aí a intensidade, parte física, parte tática, os times brasileiros são bem treinados e depois você vê aí na parte técnica, que aí eu acho que é uma diferença. Mesmo naquele outro formato, Zé, se a gente lembrar de 2019, Flamengo e Liverpool, tudo bem que o Flamengo de hoje não está no estágio do Flamengo de 2019, mas o Liverpool também era muito mais time do que é hoje o Chelsea. Mas era uma surpresa, né? Porque era assim, era uma partida antes da final, entendeu? E aí você tinha com os times africanos, se você caísse na semi, era zebra. Dependendo e tal. Hoje não, hoje a qualidade de jogo que o futebol brasileiro, os três primeiros e o próprio Botafogo conseguiu fazer alguns bons minutos ali contra o Seattle, peraí. E eles também não dão aquela importância que nós estamos dando aqui. Os europeus não veem o Campeonato Mundial. Tem muitos times aí que estão disputando porque a bufunfa chegou e porque a FIFA obrigou também. A Copa do Mundo deles é a Champions League. A Champions League. Não dá nem para comparar. É outra coisa. De ambição, não dá nem para comparar. Mas quando chegar na reta final... Não, eles vão levar a sério. Das oitavas. Eu já acho que amanhã, essa historinha aí que vai poupar, que não sei o quê, duvido que ele já não vem com o que ele, para o momento, acha que é o melhor. Já é um outro jogo. Os caras já estão entendendo, assistiram o jogo do Flamengo, estão vendo a repercussão, estão vendo as notícias, estão vendo os outros resultados. O Real Madrid, o sufoco que passou, o Borussia Dortmund, o sufoco que passou, enfim. Eu acho que eles vão começar a entender e querer jogar mais forte, né? E mais firme, porque senão vão ficar de fora. Sim, porque mesmo com todas as forças, daqui a pouco, dentro desse programa, a gente vai fazer o duelo cara a cara de Flamengo e Chelsea, levando em consideração que o Chelsea vai escalar muitos titulares, ou o time titular amanhã. É pau a pau, não tem uma disparidade grande. Não, o Flamengo não vai perder o jogo amanhã. Opa, assim mesmo? Na minha concepção, né? O Flamengo não perde do Chelsea amanhã. O Chelsea não vai jogar contra o Bala Mistura, que é o meu time lá da Várzea. Não vai jogar. O Chelsea vai jogar com o Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul. Incomparável o elenco do Flamengo na América do Sul. A produção poderia soltar aí. Comparar. Entendeu? Agora, isso me ajuda bastante. Eu não tenho medo de dizer isso para mim. O Flamengo não perde o jogo amanhã. Não perde.
Não perde, de jeito nenhum. O Flamengo tem um baita time, tem um monte de jogador bom, tem estrutura tática. Que isso? Os caras te chamam de zicador, viu? Quem? Pena que eu não tô amanhã nesse programa. Amanhã? Não, pode vir, não tem problema, você pode chegar, porque você, por mim, será sempre bem recebido, porque eu tenho um carinho enorme por você e você sabe disso, apesar sempre das nossas concordâncias. Agora, no que diz respeito o Maresca, o Enzo Maresca falou o quê, meu senhor? Isso é uma rixa, Vai rodar o time. Que vai rodar time, coisa nenhuma. Só se ele rodar para botar o time titular. Você acha que ele vai querer jogar com o time mais, o time que equipara com ele nas forças do grupo, com um time mais fraco? Vai poupar contra o Esperança, né? Vai botar, é claro. No último jogo, porque é o seguinte, ó, se tomar cartão amarelo e for suspenso nesse jogo, vai cumprir nas oitavas. Você tá entendendo o que eu tô falando? É lá que ele vai poupar. Aqui não, aqui é pra rachar madeira, meu senhor. E o tio do Palmer, que tá morando no Brasil há 10 anos? Eu acho que ele torce pro Vasco. O que você achou, Zé? E entender o Palmer, tava fácil ou não? Aquele inglês britânico, ele tava com a boa vontade também pra falar, pra abrir a boca, né? Vai tá secando. É secadeira total. Quem não torce pro Flamengo, não. O Flamengo não é o Brasil no Mundial, né? Isso é uma coisa certa, porque existem outros brasileiros no Mundial. Para mim, o Flamengo tem muitas condições de passar nesse grupo como primeiro colocado no grupo. Aliás, E é isso que a gente espera, pessoal. Passar em primeiro. Passar em primeiro para pegar um segundo colocado ali, um Benfica, um Boca Juniors. E tem jogo, viu? Benfica e Boca Juniors tem jogo. O Flamengo é favorito contra esses dois aí. Rumo às quartas de final, se passar aí pelo Chelsea. meio do dia secando, dorme secando. E por enquanto não tem dado certo. O torcedor do Vasco só não secou agora à tarde o jogo do Palmeiras, que tem essa ligação do Vasco com o Palmeiras. Tem ligação. No mais, eu acho que tá... O torcedor do Vasco tá muito ocupado, né, nessa questão de secar, porque tem 3 times para ele ficar secando, né? É isso que eu tô falando. Haja secação. Agora, Pascoal, e essas possibilidades de mudança aí? O Alexandre, uma mudança certa, entrando na lateral esquerda, ele não estava em plenas condições para o jogo de estreia, e essa possibilidade do Bruno Henrique na frente. Assim, sentando no banco, na casinha de novo. Eu acho que o Alexandre vai voltar naturalmente à lateral esquerda. Sim. Naturalmente volta à lateral esquerda, porque eu entendo que na estrutura do time para jogar contra o Chelsea vai marcar 2 jogadores que são muito fortes por esse setor, né? O Palmer e o Neto. Então ele tem 2 jogadores ali e tem que ter uma companhia na marcação, né? Tem que alguém voltar também para ajudar na marcação. Isso é muito interessante que aconteça, porque é o lado, na minha interpretação, o lado mais forte do Chelsea, as jogadas que saem pela direita. Ponto. Mas o Flamengo não estará privado de jogar futebol contra a equipe do Chelsea. Repete aí, quem jogar pelo lado esquerdo tem que fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo, fazer o quê? Eu estou dizendo assim, não precisa necessariamente ser quem vai jogar como ponta esquerda. Não. Volante... Repete o que você falou. Quando... Não muda o assunto. Não. O cara que jogar pelo lado esquerdo vai fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo tem que dar uma mão, porque ali são 2 jogadores com muita qualidade. O Pedro Neto e o Jonathan Palmer. Eu não estou dando obrigação para o ponto esquerdo, estou dando obrigação também para o volante que joga pela esquerda. Que o Flamengo, se não me falha a memória, no último jogo jogou com 2 volantes. Um lateralmente é o outro. Será que o De La Cruz volta? Não tem, não. Não vai voltar ainda, não. Do jeito que o Jorginho jogou... Não, mas estou dizendo para jogar com 3 volantes. Não vai jogar. Não, aí joga o Gerson e Arrascaeta, certo? Para fazer os 4 homens no meio campo. Um outro atacante ali. O Gerson já vai fazer mais o lado direito da defesa do ataque do Flamengo e mais o lado esquerdo da saída. Eu acho que o time vai ser o mesmo com essas 2 alterações, com o Alexandre e com o Bruno eu não Henrique tiraria o Pedro. Eu não tiraria o Pedro. Não tiraria. Netra, e a importância do Jorginho nesse jogo? Lógico, pelo fato dele, mais que qualquer outro jogador do elenco do Flamengo dominar o adversário, inclusive já vestiu a camisa do Chelsea, como nós vemos na fotografia aí da tela. Na Europa, no Olympique. Enfim, o Pedro teve uma passagem rápida. Nessa eu tô com o Pascoal, tá? Ontem eu falei e vou repetir hoje. Eu começaria com o Pedro também. Começaria com o Pedro ali, segurando os zagueiros, fazendo o pivô para a chegada do Arrascaeta, do próprio Gerson, do Luiz Araújo. Mas assim, o Jorginho...
esse jogo sim, né? No outro anterior, eu até pensei assim, ó, pode abrir mão de um dos volantes, botar mais um atacante, porque o Flamengo ia propor mais o jogo, ia jogar mais no campo do Esperance, né? E precisava abrir, ter 1 contra 1, então poderia até abrir mão. O Jorginho estava chegando e tal, mas ele entrou e jogou muito bem, mas para esse jogo, aí sim, aí não tem nem o que conversar, precisa desse meio campo forte, vai ter um duelo grande ali, a gente vai fazer o duelo daqui a pouco e nós vamos ver como vai encaixar, né? Como vai ter esse duelo no meio campo, e dali muitas coisas boas para o jogo vai sair de ambos os lados, né? Porque o meio campo do Chelsea também é de altíssimo nível. É bom. Ali. Os 3 do meio são muito bons. Só pensar em Caicedo e Enzo Fernandes versus, que a gente conversou ontem, né? Pulgar e Jorginho, aí... Pra mim Zé Bel disse que era briga muito boa. Mas você jogou bom, porque o Pulgar também. O Pulgar tem experiência na Europa, jogou um tempo na Itália. Esses dois que estão na tela aí, ó. O Debochado e o Palmer. Aí, ó. Atrás de vocês aí. Sim, é outro bom duelo. No nosso cara a cara aqui, vocês vão ter que decidir com quem vocês ficam. Vamos dar uma olhadinha agora numa tela mostrando... aí, exatamente. O Arrascaeta e o Palmer em 2025, cada um no seu respectivo quadrado. Eu entre os dois. Só por isso, assim? Não, na avaliação, assim, bem cara a cara, Palmer e Debochado. Cara a cara vai ser a pachecada, Fabrício, prepara. Cara a cara, Palmer e Debochado. Quem ganhou? Calma, ainda não chegou a hora, calma. É claro, gente. O cara tá numa fase artilheira. Pra falar do Flamengo. Hã? Aí, Zé. O cara tá numa fase artilheira. Confiando, Zé, que vai dar 11-0 pro Flamengo no cara a cara. Bom, vocês votam em quem vocês quiserem. Ele já falou assim, eu não quero vejo a hora do Mengão golear. Eu vou falar pra você. Eu achei o jogo do Esperance. Ele tá substituindo o Braz. O Chelsea pode esperar, a sua hora vai chegar. O Pascoal tá cantando isso. Contra o Esperance. Arli, Esperance. A gente tem que falar direito, né? A gente, o jogo contra o Esperance. Rodieser. CRB e CCA. E como é que você fala Bidlovski? Mendel Bidlovski. Mas não tem, olha lá, o Bidlovski vai participar do programa agora. Capitão América. Opa, e ele arrancou a resposta legal ali do Palmer, hein? Rapaz, bonito, e o cabelo dele não desmancha, cara. Esse aqui é o interessante, olha lá. Ó. Ele tá sempre arrumado. Gel extra forte. Amigo do Cole Palmer. Tirou até um sorrisinho, um micro sorriso do Palmer. Dos grandes nomes aí do Chelsea atual. Mendel Bidlovski, depois de Pedro Ivo Almeida. Acho que não tá ouvindo. Caiu o retorno, tá? Caiu o retorno. Tá sem retorno. Segura o Mendel. Segura aí que ele já vem. Daqui a pouco ele vai ter retorno. Vamos no que então, Fabricião? Fazer um break pro Mendel se conseguir arrumar. Pessoal, a mídia destacando esse jogo aí de amanhã, né? Um grande jogo, né? Flamengo e Chelsea. A expectativa é a melhor possível, né? E Pascoal ele não pipocou. Vai ter jogo e para o Pascoal o Flamengo não perde. Tomara, né, pessoal? Tomara que o Flamengo consiga fazer um grande jogo. Consiga desenvolver aquilo que o torcedor flamenguista tanto espera. Consiga jogar um bom futebol. Consiga apresentar um bom futebol, né? Claro, pessoal, os europeus, depois do primeiro jogo do Flamengo, eu sei que, principalmente, parte da mídia brasileira enxerga que o Flamengo não fez uma boa atuação, uma atuação brilhante. Só que os analistas de futebol da Europa já viram um futebol totalmente diferente, né? Porque o Flamengo venceu 2-0, criou várias oportunidades, 70% de posse de bola, trocou mais de 600 passes, dominou o jogo, só sofreu 2 lances ali que possivelmente poderia ser gol. Então isso aí chama a atenção da mídia. Isso aí chama a atenção da mídia europeia, né? Diferentemente da mídia brasileira, né? Que acha que o Flamengo não jogou um bom futebol. E lá na Europa, né? O Marca, o AS, vários jornais internacionais destacando a atuação do Flamengo, né? Isso aí, pessoal, quer dizer o quê? Que tá no caminho certo. E Pascoal cravou, né? Pascoal cravou que o Flamengo não perde, pessoal.
Não perde. Eu também tô nessa expectativa aí, né? Tomara que realmente o Flamengo faça um grande jogo, que conquiste uma vitória aí. Desde 2012, um europeu não perde para um time brasileiro. Inclusive, justamente o Corinthians, né? Justamente o Chelsea. Então, quem sabe o Flamengo não faça uma grande atuação. E vamos acreditar em Pascoal aí, né? Vamos acreditar em Pascoal aí, que o Flamengo vai fazer um grande jogo. Vai fazer uma grande atuação. O Flamengo tem um time, pessoal, quando você olha no papel, excelente. É um time excelente. É um time que pode chegar e dizer que o Flamengo hoje... Ok, o Chelsea é um bom time? Mas também eu acho que eles têm que reconhecer que o Flamengo hoje tem um bom time, né? Quando você tira ali, vamos lá. Rossi, hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro. Cotado para vestir a camisa da seleção, nada mais, nada menos que a Argentina. Lateral esquerdo, Alexandre, da seleção brasileira atual, né? E jogou vários anos na Europa, no Juventus. Wesley e Varela, né? Eu vou citar os dois, né? Qualquer um que entrar ali, os dois, um de seleção brasileira, que é cotado para deixar o Flamengo com uma transação milionária, e Varela, que joga um bom futebol na seleção uruguaia e também no Flamengo. Na lateral esquerda ainda tem Vina, seleção uruguaia. Ayrton Lucas, que até um dia desses foi da seleção brasileira. Aí Léo Ortiz e Léo Pereira, os dois jogadores de seleção. No banco tem nada mais, nada menos que Danilo, jogador de seleção. Pulgar, jogador de seleção. Jorginho, jogador de seleção. Não, mas vamos pro banco. Dela Cruz, jogador de seleção. Vamos adiantar. Arrascaeta, jogador de seleção. Gerson, jogador de seleção. Vamos para direita. Na direita pode ter duas opções ali, mas atualmente quem está jogando mais bola é Luiz Araújo. Ok, talvez possa até que seja, possa até estar merecendo uma vaga numa seleção. Não é de seleção, mas seu substituto pode ser Gonzalo Plata, de seleção. Pedro, seleção. Everton Cebolinha até muito tempo foi jogador de seleção. Então, pessoal, para mim, o Flamengo ali tem plenas condições de fazer um grande jogo e sair com uma bela vitória. Eu acho que o torcedor flamenguista está confiante. Parte da imprensa está acreditando no Flamengo. Eu digo parte porque tem os antes, né? Tem aqueles que, mesmo o Flamengo sendo o Brasil no Mundial de Clubes, não torce pelo Flamengo, né? Mas a gente espera aí que o Flamengo faça um grande jogo, né? Que o Flamengo arranque uma bela vitória. Um empate não é um resultado ruim, dependendo da circunstância do jogo. O Flamengo fizer um bom jogo e empatar, vai para o saldo de gol, né? Então isso aí não é um mau resultado. Mas claro, se puder arrancar uma vitória aí pra gente quebrar esse tabu, né? E o Flamengo voltar grande para o futebol brasileiro, que já derrota um europeu, seria fantástico, né? E vamos esperar isso, pessoal. Vamos esperar isso. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.